Bem-vindos ao canal, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Os problemas econômicos da Alemanha estão longe de acabar. É realmente chocante o quão rápido o país está se transformando em uma economia em dificuldades. A Alemanha costumava ser o motor econômico da Europa. Lembram desses tempos? Pois é, eles ficaram para trás, porque a economia alemã acabou de passar pela maior queda industrial em um ano, e as implicações realmente estão causando impactos muito além de suas fronteiras. Esse é um daqueles casos em que as coisas só pioram, literalmente a cada dia. Em junho, o dado mais recente disponível, a produção industrial alemã caiu 1,9% em relação ao mês anterior, ou seja, foi uma variação mensal, uma queda de 1,9%. Isso pode parecer apenas mais um número, mas não é. Não neste caso. Foi o dobro do que os economistas haviam previsto. E não foi apenas uma oscilação estatística também. A queda foi ampla e profunda, atingindo setores essenciais como máquinas e equipamentos, produtos farmacêuticos e até a produção de alimentos. Esses não são setores marginais para a Alemanha. Eles são a base da economia alemã e, portanto, essas quedas impactam o país inteiro. A agência de estatísticas Destats confirmou que a produção de maio, na verdade, não ficou estável como se pensava inicialmente. Ela também havia encolhido, só que não tanto quanto no mês seguinte, em junho. Mas, com essa revisão, o quadro completo do segundo trimestre agora revela uma contração na produção industrial alemã. É oficial. A máquina industrial da Alemanha, que por muito tempo foi considerada uma das mais eficientes e confiáveis do mundo, está agora literalmente em seu leito de morte, e não há fim à vista. Nenhum, especialmente enquanto a Europa continua insistindo em suas políticas fracassadas. Então, o que está acontecendo aqui? Bem, o primeiro grande ponto de pressão é o comércio, claro. A economia alemã, fortemente voltada para exportação, depende muito da demanda global. E é justamente aí que a dor é mais visível. Uma onda de novas tarifas impostas pelos Estados Unidos, agora chegando até 15% sobre muitas exportações alemãs, transformou um clima comercial já tenso em algo pior, uma possível guerra comercial. Essas tarifas, que antes eram apenas uma ameaça, agora são realidade, e a Alemanha precisa lidar com elas. As indústrias mais icônicas da Alemanha estão sendo atingidas de forma muito dura. BMW e Audi ambas reduziram suas projeções, então elas realmente não esperam mais lucrar tanto. E claro, as vendas delas já vinham caindo de qualquer forma. Portanto, a situação agora parece muito pior do que estava até mesmo alguns meses atrás. A Daimler Truck Holdings, um peso pesado em veículos comerciais, também cortou suas expectativas, citando uma demanda mais fraca na América do Norte. E isso é só a ponta do iceberg. Estamos apenas no primeiro mês com as tarifas em pleno vigor. Junho também registrou uma queda inesperada nos pedidos de fábrica, uma redução de 1% em relação ao mês anterior, maio, quando se esperava um ganho modesto para o restante do ano. Essa queda foi impulsionada principalmente pela demanda fraca de fora da zona do euro, o que é, claro, um sinal evidente de que a confiança global nas exportações alemãs está infelizmente se deteriorando. E esse é apenas mais um golpe que a Alemanha está tendo que suportar. Para piorar a situação da Alemanha, o saldo comercial do país caiu para o menor nível em 8 meses, 14,9 bilhões de euros. As importações dispararam enquanto as exportações diminuíram, o que não é uma boa fórmula. Essa mudança reflete um problema mais amplo para um país tão profundamente ligado aos fluxos do comércio global. A Alemanha precisa de números saudáveis de exportação para se manter e não está conseguindo isso. Infelizmente, não há um lado positivo aqui. Agora vamos falar sobre o que isso significa em um contexto mais amplo. A Alemanha já enfrentou uma recessão prolongada nos últimos 2 anos, pelo menos 2 anos. Mas sabemos que sua economia está em declínio desde 2019 e nunca se recuperou totalmente desde então. A recente contração também não está acontecendo isoladamente. É mais um capítulo de contração, por assim dizer,
em uma história que vem se desenrolando há algum tempo. Uma história de instabilidade global, interrupções nas cadeias de suprimentos, choques geopolíticos, políticas fracassadas por parte do governo da Alemanha e agora, é claro, medidas comerciais punitivas impostas pelos Estados Unidos da América. O Bundesbank, o Banco Central da Alemanha, alertou para uma estagnação em 2025. Ele também prevê apenas um crescimento modesto nos anos seguintes, então não vai melhorar no curto prazo. A expectativa é de um crescimento de 1,1% em 2026 e de 1,6% até 2027. Isso está muito longe da expansão robusta que a Alemanha já desfrutou e podia contar. Mas pode haver alguma esperança de uma tendência positiva no futuro? Possivelmente. Algumas das principais empresas da Alemanha agora planejam investir mais de 1 bilhão de euros nos próximos anos. E esses investimentos, juntamente com um forte aumento nos gastos públicos, com infraestrutura e defesa, à medida que a Europa continua a se militarizar, podem preparar o terreno para uma recuperação em termos de perspectivas positivas. E é nisso que o governo alemão está apostando, que os gastos com defesa impulsionem a economia do país. E isso, na verdade, diz muito sobre os gastos públicos e sobre o que os cidadãos da Alemanha poderão contar daqui para frente, caso o governo dependa exclusivamente do aumento dos gastos com defesa para impulsionar o crescimento econômico. Isso realmente não é um bom plano. Definitivamente não é uma estratégia. Relatórios recentes mostram que na Alemanha, os fabricantes de máquinas viram um aumento nos pedidos vindos de dentro da zona do euro. Essa é uma tendência muito interessante, eu não esperava ver isso. Isso sugere de fato uma mudança estratégica para alguns produtos, para alguns processos de manufatura, um desvio estratégico da dependência excessiva do comércio com os alunos. Portanto, é uma tendência realmente incomum de se ver em um mundo onde as regras do comércio global estão mudando rapidamente. Isso não é apenas uma jogada inteligente. Pode ser uma necessidade, especialmente para a Europa. Embora, é claro, no caso da Europa, ela precise ter acesso a recursos energéticos para continuar a produção e aumentar sua capacidade produtiva. Portanto, a menos que mude suas políticas, é improvável que a Europa consiga acesso a recursos energéticos para obter a mesma vantagem sobre seus concorrentes. Por isso, será realmente interessante ver como a UAE vai se adaptar a tarifas mais altas e se vai reconsiderar, digamos, suas políticas energéticas. O governo, por sua vez, na Alemanha, está apostando na expansão fiscal, em projetos de infraestrutura, na modernização da defesa e ainda na energia verde. Essas são claramente tentativas de reaquecer a economia sem realmente enfrentar as questões centrais, as causas profundas de por que a economia alemã começou a estagnar e não conseguiu se recuperar. Portanto, ainda não se sabe se esses planos serão de fato frutíferos e o que acontecerá daqui para frente. Mas, para sermos honestos, devemos apontar que há um risco aqui também. Depender demais dos gastos públicos enquanto a demanda do setor privado permanece instável, para dizer o mínimo, pode deixar a economia bastante desequilibrada, especialmente se a inflação aumentar ou se o endividamento crescer, como é claro vai acontecer, dadas as políticas que o chanceler Merz está apoiando. Durante décadas, a Alemanha liderou o mundo em precisão de engenharia, disciplina industrial e eficiência econômica, mas agora enfrenta um desafio mais profundo. Não apenas como se recuperar, mas como se reinventar em um novo ambiente. Um ambiente que tornará muito desafiador para a Alemanha prosperar como antes. Mas a adaptação leva tempo. Exige estratégia e, acima de tudo, exige visão. Algo que muitos argumentam estar em falta no momento. Os próximos meses mostrarão se a Alemanha ainda tem a imaginação industrial para recuperar ao menos uma parte de sua capacidade industrial, porque, por enquanto, a máquina alemã está claramente sem combustível e fora de funcionamento. Mas essa história ainda não acabou, e resta saber como o governo alemão vai lidar com essa questão silenciosa, séria e estrutural. Muito obrigado por assistir.
Se você achou essa análise rápida útil, lembre-se de curtir, se inscrever e me seguir no Substack e no Patreon. Eu adoraria ver você por lá. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui em breve. Até mais!